Boa noite, meus aterrorizados! Aqui é Angel Black com mais um vídeo de terror para vocês. Mas antes de começar o vídeo, peço para você que não é inscrito que se inscreva no canal, deixe aquele like para fortalecer e compartilhe com os amigos. E se você não gostar, compartilhe com os inimigos e se vingue deles. Antes do vídeo também, quero estar agradecendo alguns canais que ajuda muito a gente nessa caminhada difícil que é o YouTube, está sempre com a gente. Salve para o canal Fascinado por Lobisomens, o canal Sete Além e o canal Nem Faz Medo. Também tem um grupo do Facebook muito bom, Contos de Terror e Lendas. Nos próximos vídeos vou citar mais grupos e canais do YouTube que nos ajudam nessa caminhada. E vamos ao relato? O relato de hoje é A Psicóloga e o Lobisomem. Olá, me chamo Micaele, tenho 45 anos e sou psicóloga há mais ou menos 20 anos. Hoje moro em um condomínio aqui em Londrina, Paraná. E o que vou relatar me aconteceu há uns 15 anos atrás. 5 anos após eu abrir o meu consultório, que antes era em uma cidadezinha próxima daqui. Lembro-me como se fosse hoje, o dia em que tudo começou. Era uma quinta-feira, já de tardezinha do mês de novembro. Eu já estava me preparando para fechar meu consultório, para ir para casa, como eu sempre fazia. Luzia, minha secretária, já tinha ido. Quando eu já estava pronta para trancar tudo, do nada resolvi que antes de sair, montaria minha árvore de Natal, pois dezembro estava perto e eu não queria deixar para a última hora. Coloquei minha bolsa e as chaves do carro em cima da mesa de Luzia e pensei, meia horinha mais, meia horinha menos, termino tudinho e vou embora. Eu já estava terminando de enfeitar a árvore, só faltava colocar a estrela, quando começaram a bater na porta do consultório insistentemente. Deduzi que era Luzia, que tinha se esquecido de algo, pois já eram umas 5:30 da tarde e meu último paciente já tinha sido atendido há umas 2 horas atrás. Mas Luzia tinha chaves de lá, então por que cargas d'água ela estaria batendo para entrar? Fui abrir, né? Talvez o que ela tivesse esquecido seria exatamente as chaves dela. Quando abri a porta, vi que não era minha secretária, e sim um rapaz desesperado que falava: "Doutora, por favor, eu preciso de ajuda. Me falaram que você é muito boa no que faz e eu preciso de terapia, só que urgente." Eu pedi para ele que ficasse calmo, pois eu já estava fechando o consultório, mas ele poderia marcar um horário que eu o atenderia de bom grado no outro dia, já com agendamento. Mal terminei de falar, ele segurou meus braços com força e começou a me sacudir. Depois me soltou, se afastou e começou a chorar, dizendo: "Me desculpa, eu preciso de ajuda. Pelo menos me ouça um pouco, eu preciso desabafar." De novo, "Me desculpa." Resolvi atendê-lo, pois vou confessar, estava um pouco assustada com o receio que ele, naquele momento, fosse um perigo para mim, para ele mesmo e para outras pessoas que ele pudesse encontrar. Pedi que ele respirasse fundo. Fomos para minha sala.
Ele se deitou no divã. Quando liguei o gravador, ele ficou meio apreensivo, mas prometi para ele que ninguém nunca ouviria as fitas que eu gravaria o que ele me falara. Lhe expliquei sobre o sigilo que deve haver entre médicos e paciente. Então ele se deitou, respirou fundo várias e várias vezes e aí perguntei se ele estava pronto para responder minhas perguntas. Ele acenou afirmativamente com a cabeça. E aí, então, começamos. Perguntei-lhe, como se chama? Ele respondeu, Eliabe. E assim continuei as perguntas. Quantos anos você tem? 40. Me espantei, pois a aparência daquele rapaz, olha, eu não dava mais de 20 ou no máximo 25 anos para ele, mas prossegui. Então, Eliabe, hoje nossa sessão será apenas meia hora. Então vou marcar e você começa a falar. Liguei o cronômetro e começamos. E ele começou. Doutora, você promete que o que vou dizer vai ficar só entre a gente? Eu lhe respondi, sim, já te disse isso. Ele então começou a chorar e disse, doutora, a morte me persegue. Quando eu tinha 13 anos, fui para um acampamento com uns amigos. Tudo estava indo muito bem, mas na última noite algo estranho aconteceu e eu acordei nu na mata. E quando voltei, alguma fera tinha estraçalhado, matado todos eles. Não sei o que fez aquilo, mas tinha policiais para todo lado e ambulância também. Me fizeram perguntas, mas eu juro, não vi nada. Pedi para ver os meus amigos, mas não deixaram. Falaram que seria muito traumatizante para uma criança a cena ali descrita. Fiquei me sentindo culpado. Porque eu não estava com eles, como eu fui parar na mata? E o pior, nu! O policial me levou para a delegacia e o delegado me falou que eu deveria ter bebido muito ou usado drogas para ter saído peladão caminhar na mata, mas isso salvou minha vida. Mas antes de sair, ele me falou, cuidado com as drogas, filhos, você é muito novo e nem que fosse mais velho. Dessa vez deu sorte, mas essas coisas podem destruir com a sua vida. Guarde esse conselho de alguém mais velho que você. Não estou falando como delegado, e sim como se fosse seu pai. Depois disso, não consigo explicar o que acontece comigo. Sempre que vou para algum lugar, cedo ou tarde acontecem massacres com muitas mortes ou poucas por perto. Agora tenho certeza que seja lá o que for que esteja matando essas pessoas, sei que o bicho me persegue. O tempo dele acabou, o cronômetro apitou. Então ele se levantou do divã, me pagou a conta da consulta e se despediu. Antes dele sair, marcamos outra consulta para a próxima quinta-feira da outra semana. Então ele me disse tchau, olhando bem dentro dos meus olhos, e se foi. Saí pensativa. Aquela história me deixou curiosa. Fiquei num misto de medo e curiosidade, mas de repente me peguei pensando em Eliabe. Meus pensamentos foram interrompidos com gritos e batidos fortes em minha porta.
era o traste do meu ex-marido, bêbado, querendo conversar. Tínhamos vivido juntos por 3 anos. 3 anos horríveis. Mas ele se mostrou obsessivo, ciumento. Então, percebendo que eu estava em um relacionamento abusivo, acabei com tudo. E Carlos me deixou em paz por um tempo. Mas naquele dia, ele chegou louco, gritando sem parar comigo. Saí para atendê-lo, fora de casa. Não deixei ele entrar. Pedi para ele ir embora. Ele não queria ir. Dei-lhe as costas e fui em direção à porta. Carlos, então, enrolou as mãos nos meus cabelos e puxou com força, me jogando no chão. Começou a rasgar as minhas roupas. Batia em mim e quando percebi, ele estava tentando me possuir contra minha vontade. Foi quando um vulto negro com olhos vermelhos como fogo apareceu em frente da minha casa e deu um uivo muito alto. Carlos saiu de cima de mim e correu gritando com medo da criatura. O bicho peludo, que parecia mais um cão gigante com dentes e garras enormes, um cheiro horrível de carniça e carne podre. Os olhos que jamais vou esquecer, olhos vermelhos como fogo. O bicho me olhou no chão e correu atrás do Carlos. Eu estava paralisada no chão. Minha vizinha de frente me viu naquele estado, saiu correndo da casa dela e me ajudou a levantar, me arrastando para dentro de minha casa. Ligou para a polícia e lá de dentro da casa ouvíamos os gritos de dor de Carlos e os uivos e os grunhidos do bicho. Logo, os gritos de Carlos pararam e as passadas pesadas vieram em direção à minha casa. O bicho forçava as portas, as janelas, uivava, grunhia. Nossa, eu e minha vizinha achávamos que íamos morrer e que o bicho ia entrar. Foi quando, graças a Deus, ouvimos sirenes da polícia e o bicho foi atacar a viatura. Os policiais atiraram nele. Segundo um dos policiais falaram pra gente na viatura, o tiro pegou em cheio na barriga do bicho e ele saiu correndo a noite adentro. Os policiais primeiro me levaram para o hospital para fazer alguns exames. Minha vizinha nos acompanhou. E depois nos levou para a delegacia para darmos nosso depoimento. Os policiais disseram que devia ser um gorila, que tinha escapado de algum circo ou zoológico. Eu disse que não, o bicho parecia um cachorro, mas não acreditavam em mim. Minha vizinha achou melhor não discutir, não contrariar os policiais. Então, fomos embora. E no caminho ainda, ela sorriu para mim e disse: nunca vi um gorila uivar, né? Mas melhor não contrariar, como te disse na delegacia. Eu não quis nem ver mais. Mas dizem que Carlos teve que ser remontado como um quebra-cabeças, faltando inúmeras peças. Mas aquele maldito covarde mereceu. Ser valente com mulher é fácil. Cheguei em casa já de manhãzinha. Como eu estava medicada, dormi até mais ou menos umas 3 horas da tarde.
Quando acordei, tomei um banho, comi alguma coisa e fui para a farmácia comprar alguns remédios para a dor que o médico tinha me receitado. Quando cheguei na farmácia, encontrei Eliabe, sim, aquele paciente do começo da história que estava todo nervoso. Ele já estava saindo de lá. Comprei meu remédio e quando saí, dei de cara com Eliabe. Ele estava na porta da farmácia me esperando, do lado de fora. Então ele me disse: doutora, posso falar com você? E eu lhe respondi: Eliabe, só dou consulta no meu consultório. E ele insistiu: mas é urgente, só preciso que você me ouça uns 15 minutinhos, por favor. Sei que isso não foi profissional, mas aceitei. Mas não fomos ao meu consultório. Nos sentamos na praça, em um banco, na sombra de uma árvore, naquela tardinha de sexta-feira. Assim que sentamos, ele me disse: doutora, aconteceu algo muito estranho comigo essa noite. Eu lhe respondi: pode falar, Eliabe. Então ele começou a dizer: aconteceu de novo. Essa noite, quando dormi, tive muitos pesadelos e o pior dele, eu ouvia gritos e choro de mulher. Via luzes e um barulho de sirenes e uma bola de fogo veio em minha direção e acertou a minha barriga. Depois eu acordei nu no cemitério dessa cidade. O que está acontecendo comigo, doutora? Por favor, o que está acontecendo comigo? Eu disse para ele: pode ter sido só um pesadelo. Mas ele levantou a camisa e me mostrou a barriga e gritou: pesadelo faz isso? Na barriga tinha um ferimento a bala. Já cicatrizando, mas tenho certeza que era um ferimento a bala. Estremeci por dentro, mas fingi estar calma, pois liguei os pontos. Ele era a criatura da noite anterior. Ele não era perseguido pela morte. Ele era a própria morte. Mantive a calma. Pedi o telefone dele e disse que ligaria para ele se eu descobrisse algo antes da consulta que pudesse ajudá-lo. Nos despedimos e novamente ele me olhou dentro dos olhos. Eu reconheci naqueles olhos castanhos o olhar da fera da noite anterior. Saí dali desesperadamente, corri direto para o meu consultório, destruí a fita do relato dele, pois eu não ia denunciá-lo, pois ele me salvou de ser estuprada. Só que também tentou me matar, mas sei que isso também não era culpa dele. Retirei todas as minhas coisas do consultório e no outro dia, bem cedo, vim embora para Londrina. Fiquei uns 2-3 dias na casa de uma amiga e antes do dia da consulta de Eliabe, minha mudança já estava no condomínio onde resido até os dias de hoje. Ah, Angel, antes de sair do consultório no dia que eu fui pegar as minhas coisas, liguei para ele e falei para ele estudar sobre licantropia, que isso poderia ajudá-lo muito. Hoje, dou minhas consultas em um consultório em um prédio comercial cheio de salas. Nunca fico sozinha. Não fico sozinha no consultório e até em minha casa as câmeras de segurança ficam sempre ligadas e não deixo a empregada sair de lá quando estou lá. Morro de medo de cruzar meu caminho de novo com o de Eliabe ou qualquer outro lobisomem.
Obrigada por contar a minha história, Angel. Meus aterrorizados. Hoje o conselho vai para os homens que acham que pode possuir uma mulher quando quiser. No caso da médica, Carlos, seu ex-namorado, tentou fazer algo que ela não queria. E mulher nenhuma é obrigada a se sujeitar a nada. E a esses homens que não respeitam as mulheres, eu só digo, tome cuidado. Pode ser valente com mulher, mas quero ver como que você se sai ao enfrentar um lobisomem. Boa noite, meus aterrorizados, e tenham bons sonhos.